Meus amados, que a graça do nosso bom Deus continue conosco nessa noite. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade lá em Josué capítulo 13, livro de Josué, capítulo 13. Nós leremos do verso 1 ao versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Esta é a terra que ainda não conquistada. Todas as regiões dos filisteus e toda Gesur, desde Senhor, que está defronte do Egito, até ao limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate, o de Ecrom, ao sul os aveus, também toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, aos limites dos amorreus. E ainda a terra dos gibleus, e todo o Líbano para os nascente do sol, desde Baal-Gade até ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Distribui, pois, agora a terra por herança às 9 tribos e meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas, os Gatitas, já receberam a sua herança da além do Jordão, para o oriente, como já se lhe tinha dado Moisés, servo do Senhor. Começando com Aroer, que esta está à borda do vale do Arnon, mas a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até ao limite dos filhos de Amon, e Gileade, o limite dos Gesuritas, e dos Maacatitas, e todo o monte Hermon, e toda a Bazã até Salsa, todo o reino de Og em Bazã, que reinou desde Astarote e Edrei, que ficou do resto dos gigantes, o qual Moisés feriu e expulsou. Porém, os filhos de Israel não desapossaram os Gesuritas, nem os Maacatitas, antes Gesur e Maacate permaneceram no meio de Israel até ao dia de hoje. Amém. Meus amados, vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que nos conduza nesse momento. Senhor, nós nos colocamos, ó Pai, mais uma vez em Tua santa presença, reconhecendo, Senhor, que sem a Tua graça, sem o Teu auxílio, nós continuaremos ouvindo a Tua palavra, mas sem entender, sem conseguir, ó Pai, estarmos aplicando a mesma em nosso viver. E por isso nós pedimos nesse momento em que a Tua palavra será exposta nessa noite, assim como já lemos nesse primeiro momento, pedimos a Deus que o Teu Santo Espírito possa estar iluminando cada mente, dando entendimento, retirando, ó Deus, todo e qualquer empecilho que porventura possa, ó Deus, pedi-los de entender a Tua palavra, de estar absorvendo, ó Pai, o Teu ensinamento, o Teu querer, e assim crescendo
diante do Senhor. Te peço que esteja, ó Deus, nos abençoando nessa noite, de maneira que sejamos fortalecidos, revigorados, ó Deus, e conduzidos a olhar cada vez mais para o Senhor, para os seus atributos, ó Deus, a sua grandeza, a tua santidade, a tua glória, e assim possamos então, ó Deus, nos render aos teus pés e reconhecer tanto a nossa pequenez, como também como necessitamos, ó Deus, sermos fortalecidos e conduzidos pelo Senhor. Te peço também por minha vida, que o Senhor assim me conduza com a tua graça, me capacitando, me direcionando, ó Deus, de maneira que ao expor a tua palavra eu possa esvaziar de mim mesmo, ó Deus, e ser tão somente dependente do Senhor e da tua palavra, daquilo que a tua palavra tem a nos ensinar nessa noite. Esvazia-me da minha vontade, do meu querer, de maneira, ó Deus, que como instrumento em tuas mãos eu possa expor com fidelidade e na mais completa dependência da graça do Senhor nessa noite. É assim que eu te peço, ó Deus, agradecido em nome e para a glória de Cristo. Amém. Meus amados, nós já passamos, desse período de Copa do Mundo. Na verdade, já foi finalizada há poucos dias. Mas para quem tem acompanhado os jogos, em especial da seleção, da nossa seleção, perceberam a grande dificuldade que temos em retornar aquele futebol que fora no passado. Sempre ficamos na lembrança, sempre ficamos com as recordações do que já presenciamos, ou talvez aqueles que são mais jovens e que talvez não tenham visto seleções anteriores que demonstraram um grande futebol, que encantou tanto os brasileiros como também o mundo. Mas o que temos visto hoje geralmente tem nos decepcionado, geralmente tem nos deixado desanimado, porque não temos mais sido representados, por aquele futebol qual nós tanto guardamos e desejamos. Sempre temos as nossas esperanças frustradas, Copa após Copa, sempre acabamos nos decepcionando. Muitos acabam dizendo, que talvez o peso, da camisa, o peso da história da seleção acaba sendo um grande fardo para essa nova geração, de maneira que então eles, talvez diante da história e da grandeza daquilo que fora feito no passado, acabam sendo tomados, pelo medo, pela insegurança, pelas incertezas, e acabam não conseguindo, talvez, dar continuidade e demonstrar a mesma qualidade e as grandes demonstrações que nós já vimos no decorrer da história. Esse texto no qual nós acabamos de ler, Josué, os irmãos se lembram que na pregação anterior nesse livro, já tem alguns dias, nós vimos no capítulo 12, tendo aqui um resumo das conquistas que foram feitas pelo povo do Senhor, tendo Josué como sendo esse líder, conduzindo, conquistando. Então no capítulo 12 nós vimos uma espécie de resumo, descrevendo várias cidades, povos ali de Canaã que foram conquistados, e demonstrando então como o Senhor até ali havia ajudado, auxiliado e conduzido o teu povo em todas as vitórias demonstradas até ali. Porém é claro que há necessidade, de que a terra continue a ser ainda conquistada. Muito já havia sido conquistado, porém havia ainda muitas outras cidades que precisavam ser conquistadas, povos que precisavam serem derrotados,
seja nas montanhas, nas campinas, nos vales. O texto nos apresenta várias cidades que ainda não haviam sido derrotadas por Israel e pelo exército do Senhor. Hoje nós veremos, como assim nós lemos, do versículo 1 ao versículo 13, mas todo o capítulo 13, ele traz a princípio a ideia ou a demonstração dessas cidades, dessas terras conquistadas por Moisés, e como agora o povo do Senhor deveria dar continuidade à conquista. Só que é claro, ao mesmo tempo em que havia a necessidade de dar continuidade a essas conquistas, havia também desafios a serem enfrentados. Só de forma bem panorâmica, o capítulo 13, nós vemos logo nos primeiros versículos, do versículo 7, do versículo 1 até o versículo 7, o Senhor dando a ordem para que a terra fosse repartida, a terra que já havia sido conquistada e aquelas que ainda precisavam serem conquistadas. Do verso 8 ao versículo 12, nós vemos uma visão geral da Transjordânia, ou seja, aquela região que fora a princípio conquistada por Moisés. Verso 13 e versículo 14, nós vemos aqui algumas informações adicionais, a essas cidades, a essas terras que precisavam ainda serem conquistadas. E também só trazendo ainda um panorama dos demais versículos que nós não analisaremos nessa noite, mas só para termos em mente, do verso 15 até o verso 23, nós vemos a herança que deveria ser dada a Rúben. Do verso 24 ao 28, nós vemos a herança que deveria ser dada a Gade e a sua tribo. E do verso 29 ao 31, ainda a pequena parte da herança que deveria ser dada à meia tribo de Manassés, porque os irmãos se lembram que havia ainda a metade, a meia tribo de Manassés, que havia herdado uma parte ainda no período de Moisés. E do verso 32 ao versículo 33, nós vemos um comentário de conclusão, trazendo uma conclusão dessas terras, dessas conquistas e daquilo que deveria então dar continuidade, aquilo que os demais povo de Israel, o exército do Senhor deveria então levar à frente. Novamente nós vemos que tanto como capítulo 12, como também no capítulo 13, na verdade, até o capítulo 18, 19, nós veremos uma grande lista de cidades. E acaba sendo até mesmo um pouco difícil para você, muitas vezes, encontrar alguma narrativa ali relacionada a algum acontecimento. E quando isso acontece, então acaba facilitando até mesmo para tirarmos algumas aplicações, para que seja aplicada à igreja na atualidade, porque geralmente nós vemos essa grande lista, de cidades, de reis que foram conquistados, assim como nós já vimos no capítulo 12. Porém, aqui há alguns detalhes, que nós estaremos fazendo algumas observações e, ao mesmo tempo, também procurando tirar algumas aplicações para nós, para a igreja, na atualidade. A princípio, nós teremos então, como tema, que esse texto nos traz a ideia da necessidade de que o bastão, ou seja, essa caminhada do povo do Senhor, deve ser transmitido para a geração seguinte. Nós vemos aqui a ideia de um bastão que está sendo passado, transmitindo. É tanto que, logo no versículo 1, nós vemos o Senhor demonstrar Josué como sendo alguém já de idade bem avançada. E que por mais que ele tenha feito grandes coisas, grandes conquistas no decorrer da sua caminhada, no entanto, chegou o momento de passar o bastão, de fazer com que as gerações seguintes agora daria continuidade à conquista e o estabelecimento na terra prometida.
Então, só relembrando o nosso tema, passando o bastão para a geração seguinte. E qual é a primeira lição que nós, então, iremos tirar desse texto? Se a finalidade, então, é demonstrar que esse bastão, essa caminhada, deve ser transmitida para aqueles que virão posteriormente, a primeira coisa que nós aprendemos logo no versículo 1 é a necessidade de reconhecer as nossas limitações. A necessidade de reconhecer as nossas limitações. Diz assim, a primeira parte do versículo 1, era Josué, porém já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor, já está velho, entrado em dias. Já está velho, entrado em dias. Observe que há tanto uma observação do próprio cronista dizendo que Josué já estava em idade bem avançada, mas ao mesmo tempo também há uma palavra do Senhor dizendo ao próprio Josué que ele já estava de uma idade bem avançada. Ou seja, alguns acabam até intitulando esse versículo 1 como que prazo de validade. Mas não é exatamente dessa forma, como eu vejo aqui essa descrição. Mas de fato, a primeira coisa então que nós vemos é exatamente isso, o Senhor demonstrando a Josué que era necessário ele reconhecer sim as suas limitações. Por mais que ele havia conquistado várias cidades, povos, havia liderado esse povo em toda essa jornada, em toda essa caminhada. No entanto, havia chegado um momento em que ele não poderia continuar fazendo as mesmas coisas que ele havia feito no passado. Isso é muito importante, meus amados. Nós reconhecermos as nossas limitações, não no sentido de que nós não continuaremos a servir ao Senhor, mas no sentido de que talvez determinadas coisas que fazíamos antes, assim como Josué é descrito aqui, ele não tinha mais a condição de dar continuidade a estar liderando os exércitos nas conquistas, nas batalhas, assim como ele fizera no passado. Ao mesmo tempo, quando nós percebemos que há sim a necessidade de reconhecer as nossas limitações, nós somos conduzidos a perceber que nós somos instrumentos do Senhor em meio a essa jornada do reino do Senhor que vai sendo estabelecido. Ou seja, o Senhor sempre vai levantando homens, servos que vão sendo substituídos, mas que ao mesmo tempo vai dando continuidade à obra do Senhor, à vontade do Senhor. É uma coisa que o apóstolo Paulo, ele diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, quando ele diz, olha, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Ou seja, ele tanto reconhece que havia funções e que Deus havia chamado cada um para realizar a sua devida função, mas que ao mesmo tempo somos instrumentos, meros instrumentos nas mãos do Senhor. Também ao mesmo tempo entendemos que nós não somos insubstituíveis em meio a essa obra, a essa caminhada. E por mais que Josué fosse alguém de extrema importância em tudo aquilo que estava sendo realizado pelo Senhor, o Senhor poderia continuar levantando outros homens, outras lideranças, de maneira então que ele não era insubstituível, assim também como nós não somos insubstituíveis nessa jornada, nessa caminhada de fé. Ou seja, reconhecer as nossas limitações, ao mesmo tempo não nos deixa inativos, incapazes de dar continuidade à obra do Senhor. Pelo contrário, o que devemos reconhecer é o que podemos fazer, o que devemos fazer naquilo que temos chamado a fazer dentro
desse aspecto do reino do Senhor. É tanto que lá no Salmo 92, o verso 14 e 15, o Senhor diz: na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Observe que o Senhor, ao mesmo tempo, diz que aqueles idosos, ou talvez outros, eles ainda continuariam cheios de vigor, que ainda continuariam a produzir frutos para a glória do Senhor. Então, o fato de reconhecer as nossas limitações não significa que nós não temos algo a fazer, pelo contrário. Ao mesmo tempo, então, em que nós somos chamados, sim, para dar continuidade, para continuar produzindo frutos, seja Josué ainda em sua velhice, a grande questão, então, é como ele poderia continuar sendo útil dentro do reino do Senhor e naquele povo que ainda deveria dar continuidade às cidades que precisavam serem conquistadas. Há várias formas, como idoso ou qualquer outro, dentro do reino do Senhor, pode dar continuidade a continuar sendo esse instrumento para o Senhor. Lá em Tito 2, do verso 2 ao 5, Paulo diz assim: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Observe que Paulo fala aqui, de características daqueles que já foram experimentados pela fé, e que diante da sua caminhada, da sua jornada, conduzidos à maturidade cristã, e que agora provavelmente deveriam evidenciar o domínio próprio, o controle das suas ações, das suas emoções, e que sim, tinham muito ainda a oferecer dentro daquela igreja. Ele continua ainda no verso 3, quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Observe que aqui então mesmo aquele que estava já idoso, no caso Josué e no caso muitos e nós mesmo um dia, observe que ainda há muito a fazer, seja o de continuar ainda caminhando na vida cristã, seja o de estar servindo de instrumento para a instrução daqueles que são mais jovens e que precisam serem orientados, conduzidos e direcionados tanto pelo exemplo daqueles que pela perseverança, pela história e pelo viver contínuo diante do Senhor, tem muito a nos ensinar. Ao mesmo tempo, então, há necessidade de que em toda a nossa vida, assim como Josué, é descrito que Josué, lá desde o início, quando o Senhor retira o seu povo do Egito, ainda quando Josué era bem jovem, ele já começa o seu processo de amadurecimento, demonstrando grande fé, grande dependência do Senhor. Então observe que quando nós então finalmente, talvez chegarmos na mesma idade a qual Josué era, que já se encontrava, é necessidade nós percebermos se nós temos amadurecido, se temos crescido, se temos acumulado em nossa caminhada bagagem suficiente para poder instruir, para poder de alguma forma ainda continuar contribuindo para o reino de Deus. Ou seja, é necessário deixar um legado, assim como Josué.
O seu legado já falava por si mesmo. E não porque houvesse em Josué talvez algo diferente, especial, que não houvesse nos demais, mas pelo contrário. Josué, assim como cada um de nós, pecador, e tendo também as suas mesmas falhas e defeitos, porém em toda a sua caminhada com o Senhor, foi alguém que continuamente dependeu de ser sustentado pelo Senhor e por sua graça. É tanto que lá no capítulo 24, quando ele então finalmente desafia o povo de Israel a quem eles iriam servir, observe que ali novamente Josué se coloca como sendo aquele grande exemplo de fidelidade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O apóstolo Paulo, quando já estava à porta, à beira de ser então finalmente executado, lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 7, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Assim como Josué, podemos dizer que ele também pode falar, assim como Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A grande questão, meus amados, é saber quem de nós também pode, talvez ainda lá na velhice, na idade já avançada, poder dizer assim como o apóstolo Paulo, e talvez dizer como o próprio Josué lá no capítulo 24, dizer que combateu o bom combate, que completou a carreira e que guardou a fé. Em segundo lugar, nós também aprendemos nesse texto, e relembrando, né, o nosso tema, passando o bastão para a geração seguinte, o que nós vemos da parte B, né, da parte final do versículo 1 até a primeira parte do versículo 6, exatamente o Senhor demonstrando que a obra ainda tinha um caráter incompleto. A obra ainda tinha um caráter incompleto, ou seja, havia a necessidade de passar o bastão porque a obra ainda não havia sido completada. Isso não porque o Senhor não estivesse conduzindo a obra, não, porque ainda havia várias cidades a serem conquistadas. Eu não vou ler aqui cada cidade por cidade, mas observe que a ideia é exatamente essa, né? Logo na segunda parte, né, do versículo 1, já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Ou seja, o caráter da obra incompleta. Se ao mesmo tempo, então, havia ainda a necessidade de que várias cidades, vários povos deveriam ainda serem conquistados pelo povo do Senhor, e que Josué já não estava mais na idade apropriada de dar continuidade a liderar essas conquistas, a geração seguinte não deveria se acomodar, talvez diante daquilo que já havia sido conquistado. A geração seguinte não deveria então simplesmente lembrar dos grandes feitos de Josué e achar que tudo já estava completo e feito, mas pelo contrário, havia ainda a necessidade deles darem continuidade, havia a necessidade de que eles também, assim como Josué, tivesse na sua jornada a sua fé testada, os seus desafios para serem enfrentados, as muralhas para serem derrubadas e povos para serem conquistados. O Senhor nos diz que o servo, mesmo fazendo aquilo que o seu Senhor lhe ordenou, depois de ter feito tudo, ele ainda tem que se considerar como servo inútil. Ou seja, por mais que tenhamos feito muitas coisas, ainda não é nada diante daquilo que o Senhor nos deu e também diante dos vários desafios que ainda precisam serem enfrentados. Na carta de Paulo aos Filipenses,
3, verso 12 e 14, o apóstolo Paulo também nos fala de um aspecto parecido, só que agora na igreja, no Novo Testamento. Se aqui Josué está preocupado, e o cronista aqui está preocupado em demonstrar ainda essa necessidade de continuar conquistando, nós vemos que a igreja no Novo Testamento também há esse mesmo aspecto. A conquista que precisa avançar, territórios que precisam ainda serem conquistados, ou seja, a nossa fé que precisa progredir, crescer. Filipenses 3, verso 12 ao 14, Paulo diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fica, e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Observe que em nossa vida cristã, há necessidade de continuarmos a nossa caminhada. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Provavelmente Paulo esteja falando, nos versículos anteriores ele fala que foi um dia fariseu, foi zeloso da lei, e que havia demonstrado um zelo bem rigoroso para com o seu compromisso em servir ao Senhor. Mas não somente o seu zelo no passado como fariseu, mas quando Paulo fala a necessidade de prosseguir, não simplesmente se apegando às coisas passadas, aquilo que fora conquistado no passado, mesmo já no seu período como apóstolo, o que Paulo está demonstrando é que aquilo que já foi conquistado, nós não podemos de alguma forma, talvez, usar como base para sustentação, para uma autoglorificação ou para a nossa própria grandeza. Pelo contrário, aquilo que já fora conquistado tão somente porque o Senhor foi quem nos conduziu, foi quem o direcionou até aquele momento, mas que ainda há necessidade que os nossos olhos continuem direcionados para o alvo, para a frente. E como diz Hebreus 12, para aquele que é o autor e consumador da fé, ou seja, ainda é uma obra que deve ser continuamente experimentada, até o que nós vimos hoje pela manhã. É um caminhar contínuo, experimentando a graça de Deus, a sua bondade, mas sempre reconhecendo a necessidade contínua de crescer e de avançar para o nosso alvo. A segunda carta de Pedro também, capítulo 3, verso 17 e 18, ele diz: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. A necessidade de continuarmos progredindo, crescendo e não deixando com que o pecado, os erros que tenazmente estar à nossa volta, venha de alguma forma impedir a nossa caminhada e o nosso crescimento contínuo. Ainda, meus amados, nós aprendemos nesse texto, se há então a necessidade de passar o bastão para a geração seguinte, nós aprendemos no versículo 6 que devemos fazer isso tendo a certeza de que Deus é quem vai à frente do seu povo. Diz assim o versículo 6: eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Eu os lançarei de diante dos filhos de Israel.
Observe que em todo momento, sempre o Senhor está demonstrando quem é que de fato deu as vitórias e as conquistas que o povo deveria estar experimentando. E tudo isso só fora possível porque Deus a todo momento estivera com o seu povo, sustentando, conduzindo, demonstrando a sua misericórdia quando esse mesmo povo muitas vezes pecou. Basta lembrarmos no pecado de Acã, basta lembrarmos também quando eles fizeram aliança com o próprio povo da terra de Canaã. Mas que ainda assim o Senhor, em sua graça, o sustentou, o conduziu e fez com que essa jornada de conquista então pudesse estar prosseguindo e dando continuidade. Então observe, meus amados, que em nossa caminhada cristã, nós não chegaremos a lugar algum se o Senhor não estiver andando juntamente com o seu povo. Se o Senhor não estiver em meio ao seu povo. Uma das coisas que nós tratamos hoje pela manhã, na escola dominical, foi exatamente a vontade do Senhor de habitar com o seu povo. Inclusive esse é um dos temas, né, centrais ali também de Josué, que era de conquistar a terra, para que o Senhor então finalmente pudesse habitar com o seu povo, ou seja, o Senhor em meio ao seu povo. Isso é tão importante que quando o próprio Josué estava conduzindo o povo pelo deserto, e diante de vários acontecimentos, e muitos desses, inclusive, relacionados ao pecado do próprio povo de Israel, porque mesmo experimentando a graça, o cuidado do Senhor, continuamente esse povo ainda pecava e desobedecia ao Senhor. Mas mesmo assim, era exatamente o Senhor estar com o seu povo, conduzindo o seu povo, que garantia que eles conseguissem ainda chegar à terra prometida. Por mais que aquela primeira geração iria perecer em meio ao deserto, mas o Senhor daria continuidade em conduzir o seu povo. É tanto que naquele momento em que o povo está adorando um bezerro de ouro, então Moisés, ao descer do monte, vê então toda aquela idolatria, o povo se rebelando, adorando outro Deus. O Senhor ali então ameaça não continuar com o seu povo, não estar presente com o seu povo e conduzi-los em meio àquela jornada. Moisés então clama ao Senhor e demonstra que se o Senhor não fosse com eles, que se o Senhor não estivesse no meio deles, com certeza eles pereceriam. Só citando aqui um pequeno trecho desse texto, lá em Êxodo 33, do verso 12 ao 16, diz assim: disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me destes saber a quem hás de enviar comigo. Contudo dissestes, conheço-te pelo teu nome. Também achastes graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e enche de graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhes disse Moisés, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos e ao teu povo, não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Observe que a grande esperança de Moisés de continuar em liderar e em conduzir aquele povo é saber que o Senhor estava presente com ele. É saber que em momento algum o Senhor iria desampará-los, mas pelo contrário, o Senhor daria continuidade, seja ao seu sustento, seja em conduzi-los, seja finalmente então em
direcioná-los ao seu alvo, que era a terra prometida. Observe, meus amados, que ainda hoje, ou melhor, hoje na igreja do Senhor, assim também como Israel estava peregrinando por aquele imenso deserto, e que necessitava conquistar, e que necessitava ser conduzido pelo Senhor, a igreja também ela continua sendo conduzida dessa mesma forma. Não é à toa que o Senhor Jesus, logo quando ele finaliza ali, Mateus, quando finaliza ali o Evangelho, capítulo 28, e quando ele dá a ordem aos seus discípulos, para que eles pudessem ir a todas as nações, fazendo discípulos de todos os povos, batizando-os, e fazendo com que então eles pudessem estar sendo ensinados na disciplina do Senhor. Exatamente essa promessa que o Senhor dá ao seu povo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Observe que se o Senhor não estiver presente com o seu povo, esse povo jamais terá a condição de levar à frente a responsabilidade de anunciar o Evangelho, de proclamar o reino dos céus e de fazer com que os povos sejam conquistados pela palavra do Senhor. Em quarto lugar, nós também aprendemos nesse texto, no versículo 7, que passar o bastão para a geração seguinte, também, o versículo 7 é desfrutar daquilo que já foi conquistado. Há necessidade de que desfrutemos daquilo que já nos foi dado. Observe o versículo 7. Distribui, pois, agora a terra por herança, as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. A ordem do Senhor é que aquilo que já havia sido conquistado já deveria ser dividido para que as tribos já pudessem dar início a desfrutar daquilo que Deus já havia lhe dado. Ou seja, não haveria necessidade de esperar com que toda a terra fosse finalmente conquistada, até porque ela não foi conquistada assim de imediato ou em um curto período de tempo. Pelo contrário, em toda a história de Israel, seja no período do rei Davi, seja em períodos posteriores, a guerra era sempre constante. Cidades que ainda não haviam sido conquistadas foram conquistadas ainda em períodos posteriores. Mas a grande verdade aqui do versículo 7 é que aquilo que já havia sido conquistado, aquilo que já havia sido dado para o povo, eles já deveriam começar a desfrutar. Já deveriam começar então a experimentar aquilo que Deus já havia lhe dado. Isso, é claro, ao mesmo tempo também nos conduz a percebermos a necessidade de experimentarmos aquilo que Deus tem nos dado. Nós já até falamos hoje pela manhã, o Senhor já nos deu, né, a justificação, já nos deu a paz entre nós e Deus. É claro que ainda também aguardamos a completude dessa promessa de um dia estarmos então finalmente habitando de forma perfeita com o Senhor em sua segunda vinda. Mas aquilo que aguardamos já pode ser experimentado um pouco ainda nesse momento, na nossa vida, em nosso dia a dia. Experimentar um pouco daquilo que nos foi prometido. É tanto que ele nos demonstra essa realidade quando ele nos envia o seu Santo Espírito. Ele diz que o Santo Espírito que nos foi outorgado, lá em Efésios, né, capítulo 1, verso 13 e 14, Paulo vai falar exatamente isso, que nós fomos selados
pelo Santo Espírito da promessa, aguardando a herança que nos está então finalmente prometida. E nós podemos citar vários outros textos. A grande questão, meus amados, é saber se temos experimentado um pouco daquilo que está prometido para o povo do Senhor na eternidade. E muitas vezes nós, mesmo sendo servos do Senhor, ainda continuamos em nossa caminhada padecendo de fome espiritual, porque não queremos ou negligenciamos nos banquetear com aquilo que Deus tem nos oferecido por meio da sua palavra e pelos inúmeros meios de graça que Ele tem nos concedido, seja a oração, seja o culto, seja o próprio sacramento. O fato é que em nossa vida cristã, nós já podemos desfrutar diariamente um pouco daquilo que já está preparado para aqueles que aguardam a vinda do Senhor. Em quinto lugar, o que nós aprendemos ainda nesse texto, relembrando o nosso tema, passando o bastão para a geração seguinte, é que quando então esse bastão é transmitido para a geração seguinte, essa geração deve compreender que não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. O versículo 13 nos diz o seguinte: porém, os filhos de Israel não desapossaram os Gessuritas, nem os Maacatitas, antes, Gessu e Maacate permaneceram no meio de Israel, até ao dia de hoje. Permaneceram no meio de Israel até ao dia de hoje. Observe que a ordem do Senhor era de que eles deveriam desapossar os habitantes da terra. O grande problema é que não somente aqui, em vários outros acontecimentos, como nos gibeonitas também, eles fizeram aliança de paz com um povo que deveria também ser exterminado. E aí é que há um grande problema. Quando nós queremos habitar com aqueles que são os nossos inimigos. E qual é o grande problema, desse verso 13? Observe que esses dois povos, que a princípio aqui não foi destruído por Israel, e provavelmente por negligência, talvez por querer fazer aliança, ou talvez por querer conviver com esses povos, aqui nós vemos uma brecha aberta para a ruína do povo de Israel. Por quê? Os irmãos se lembram muito bem de Absalão. E se lembram do grande problema que ele trouxe a Davi e a ameaça que ele trouxe à própria estabilidade do reino de Israel. E de quem é que Absalão era filho? Lá no segundo livro de Samuel 3, verso 3, vai dizer que dentre as mulheres que Davi havia tomado, uma delas, Maaca, era exatamente filha do rei Talmai de Gessu. Está lá no segundo livro de Samuel 3, 3. E foi exatamente ela a mãe de Absalão. E quando Absalão matou o seu meio-irmão, naquele acontecimento em que a sua irmã fora abusada por Amnon, ele então fugiu de Jerusalém e foi se refugiar na casa do seu avô materno. Ou seja, ele buscou refúgio naquele que era descendente do povo que deveria ser derrotado por Israel. Observe então que como essa aliança, ou talvez essa demonstração de negligência,
em tentar continuar habitando com um povo que deveria ser destruído, fez então com que essa brecha, essa janela para a ruína, ou pelo menos para aquele momento da história de Israel, trouxesse grande aflição e ameaça ao próprio estabelecimento do reino. Mas não somente isso, ainda fala também dos Maacatitas, que também foi um dos povos que Israel acabou preservando. Esse foi um dos povos que também, quando os amonitas estavam em guerra contra Israel, foi um dos povos que foram pagos pelos amonitas para que pudessem lutar contra Israel. Ou seja, brechas que foram abertas. Comunhão, aliança entre luz e trevas que nunca deveriam ter acontecido. O Senhor Jesus, ele nos diz que quando ele ora ao Senhor em sua oração sacerdotal, ele diz que não estava pedindo ao Pai que tirasse os seus servos do mundo, mas que os livrasse do mal. Pedro também vai dizer que Satanás, né, como um leão que está ao derredor rugindo, prestes a devorar o seu povo. Em outros momentos, o Senhor Jesus muitas vezes diz que nós encontraríamos inimigos dentro da própria casa, ou seja, quando então finalmente abraçássemos o Evangelho, e talvez os do próprio lar se levantariam contra a nossa fé, inclusive o próprio Senhor Jesus acabou experimentando isso, esse conflito dentro do seu próprio lar, a sua própria família, dizendo que ele estava possuído, que ele era louco diante dos sinais e prodígios que ele havia feito. Mas como, meus amados, nós devemos então vencer o inimigo? Israel deveria então destruí-los por meio da espada. Mas nós sabemos que as nossas lutas hoje são outras. As armas também são outras. Lá em Tiago 4, 7, nos diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa luta só pode ser travada quando nós, então, nos sujeitamos ao Senhor. Quando nós nos dobramos diante da sua vontade. Então, como derrotar o inimigo? Lá em Romanos 12, verso 17 ao 21, resumindo, Paulo vai dizer que nós vencemos o mal com o bem. Em nossa luta nesse mundo, somos chamados então a vencer o mal, demonstrando o bem. Há uma frase, né, que diz que a melhor vingança é não se parecer com o seu inimigo. Ou seja, é não imitar o seu inimigo nos atos que eles cometem contra nós. Vencer o mal com o bem. Nisso, quando Paulo diz lá em Romanos, ele vai então descrever, né, como devemos fazer. Olha, se o teu inimigo está com fome, dá-lhe de comer. Se está com sede, dá-lhe de beber. Porém, entregue o dia da justiça, o dia da vingança, nas mãos daquele que então executará a sua justiça, o seu juízo e a sua vingança. Então, meus amados, que em nossa caminhada cristã, na nossa luta contra o mal, nós possamos então ser conduzidos a vencer o mal com o bem. E só concluindo, se então no início eu trouxe à mente a seleção brasileira, né, que tem nos decepcionado em várias Copas, e que com certeza o legado que Pelé, Garrincha e muitos outros, né, Ronaldo e muitos outros grandes jogadores deixaram no passado, acaba muitas vezes servindo a ter como
peso para gerações seguintes? A grande questão que devemos ter em nossa mente é: qual o legado que estamos deixando para a geração seguinte? Josué havia deixado um grande legado para as gerações vindouras. E aquele legado provavelmente foi pesado. Havia uma grande responsabilidade. Mas que nós, como servos do Senhor, possamos dizer aquilo que está em Hebreus 11, 38, que sejamos homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza com a sua graça. Amém.